A nossa vida cristã é constantemente desafiada por ataques espirituais que visam desviar-nos do caminho de Deus. No entanto, como seguidores de Cristo, temos a promessa de vitória sobre esses ataques, pois o Senhor nos equipou com ferramentas poderosas para enfrentá-los. Nesse vídeo, vamos explorar 5 maneiras fundamentais de vencer ataques espirituais, baseados em referências bíblicas inspiradoras. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal e se esse conteúdo for bênção para a sua vida, deixe o seu like para nos ajudar e ative o sino das notificações para você não perder os próximos conteúdos que estaremos postando aqui toda semana. A primeira maneira de vencer os ataques espirituais é através do poder da Palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação divina. Hebreus capítulo 4, verso 12 nos diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ao meditarmos nas Escrituras e aplicarmos seus ensinamentos em nossa vida diária, nos fortalecemos e somos capazes de discernir e resistir os ataques espirituais do inimigo. A palavra de Deus é uma arma poderosa que nos capacita a permanecer firmes na fé. Assim como a chuva fertiliza a terra árida, a palavra de Deus é como uma chuva de bênçãos. Ela nutre e dá crescimento ao nosso espírito. Assim será a palavra de Deus que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías capítulo 55, verso 11. Ela fortalece nossa fé, renova nossa mente e nos guia em cada passo de nossa jornada. A palavra de Deus é um tesouro inestimável que devemos guardar em nossos corações. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Quando meditamos nas Escrituras, permitimos que o Espírito Santo nos revele sua verdade e nos transforme à imagem de Cristo. Ela nos equipa para enfrentar as adversidades da vida e nos mantém firmes, mesmo em meio a tempestades. A segunda maneira de vencer os ataques espirituais é através do poder da oração. A oração é uma arma espiritual poderosa que nos conecta diretamente com Deus. Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, verso 9, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ao buscarmos a presença de Deus em oração, encontramos força, direção e proteção contra os ataques do inimigo. O apóstolo Paulo exorta em Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Através da oração perseverante, podemos vencer os ataques espirituais e experimentar a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia nos encoraja a orar incessantemente, em todos os momentos e circunstâncias. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orar sem cessar. Jesus também nos instruiu a perseverar na oração em Lucas capítulo 18, verso 1, dizendo: devemos orar sempre e nunca desanimar. Essas palavras revelam a importância de mantermos uma vida de oração constante e confiante em nosso Deus Todo-Poderoso. A terceira maneira de vencer os ataques espirituais é o poder da comunhão. A comunhão com outros irmãos desempenha um papel vital em nossa caminhada espiritual. Em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, lemos: E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajaremo-nos uns aos outros. Quando nos reunimos com outros crentes, espalhamos experiências,
Oramos uns pelos outros e fortalecemos uns aos outros em fé. A comunhão dá suporte emocional e espiritual, capacitando-nos a enfrentar os ataques do inimigo com coragem e confiança. A comunhão é um presente divino que fortalece os laços entre os filhos de Deus, permitindo-nos compartilhar experiências, alegrias e desafios uns com os outros. Ela nos conecta com o amor de Cristo e nos capacita a crescer juntos na fé, encorajando-nos mutuamente em nosso caminhar espiritual. Na palavra de Deus, somos exortados a buscar a comunhão uns com os outros. Quando nos reunimos com os irmãos e irmãs em Cristo, experimentamos o poder especial que flui de nossa união e cooperação. A quarta maneira de vencer os ataques espirituais é o poder do perdão. O perdão é um princípio fundamental do cristianismo. Jesus nos ensinou a perdoar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, verso 44. O inimigo frequentemente usa mágoas passadas, ressentimentos e amarguras para nos enfraquecer. No entanto, quando escolhemos perdoar, liberamos o poder curador de Deus em nossas vidas. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32 nos exorta: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ao perdoar, encontramos liberdade e força para resistir os ataques espirituais. A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Somos chamados a perdoar assim como fomos perdoados. No livro de Colossenses, encontramos essas palavras de sabedoria: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Colossenses 3:13. O exemplo supremo de perdão é Jesus Cristo. Ele foi crucificado, humilhado e injustiçado, mas assim mesmo ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Jesus nos mostrou que o perdão não é apenas um ato de esquecer ou ignorar a ofensa, mas sim um ato de amor e compaixão profundos, que nos liberta tanto o ofensor quanto o ofendido. A quinta maneira de vencer os ataques espirituais é através do poder do Espírito Santo. Como cristãos, temos o Espírito Santo habitando em nós. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como nosso consolador, guia e ajudador. João 14, 16 e 17. É pelo Espírito Santo que somos capacitados a vencer os ataques espirituais. Gálatas capítulo 5, verso 16 nos lembra: digo, porém, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ao nos rendermos ao Espírito Santo, recebemos discernimento espiritual e poder para resistir às tentações e ciladas do inimigo. Além disso, o Espírito Santo trabalha em nós, transformando-nos à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, do verso 22 e 23. É o Espírito Santo que nos capacita a manifestar essas virtudes divinas em nossas vidas e viver uma vida de santidade e consagração. É importante buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo, rendendo-nos completamente ao seu poder e direção. Através da oração, leitura da Palavra de Deus, comunhão com os outros crentes, somos fortalecidos e capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus e impacta o mundo ao nosso redor. Através da mensagem desse vídeo, concluímos que os ataques espirituais são uma realidade na nossa vida, mas não precisamos ser vítimas deles. Com oração,
a palavra de Deus, comunhão, o perdão e o poder do Espírito Santo, podemos vencer todas as investidas do inimigo. Lembremos-nos das palavras de Jesus em João capítulo 16, verso 33. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo temos a vitória garantida. Portanto, fortalecemo-nos nele e sigamos em frente, confiantes de que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Que o Senhor seja sempre sobre tua vida e a tua família. Deus te abençoe, graça e paz, e te espero no próximo vídeo.